A Clínica Scali oferece um excelente atendimento pediátrico. Previna-se, garanta um crescimento saudável para o seu filho. Instalada em um ambiente agradável e tranquilo, a clínica oferece, além de um tratamento diferenciado, possui ambiente e aplicação de vacina com toda a atenção e cuidado que o seu filho merece. A Clínica Scali fica na rua Vitor Manuel de Souza Lima, 570. Academia O2. Aqui você encontra os melhores profissionais e muitas opções de aulas e treinamento em um local amplo e confortável para que você tenha o prazer em malhar. Academia O2 é um local completo para a sua saúde e bem-estar, com atividades para toda a família. Venha nos conhecer. Academia O2. O Estação Saúde de hoje vai abordar um tema que é de interesse da maioria dos pais. Vamos falar sobre crianças mais saudáveis. Para que seu filho cresça forte e saudável, depende de vários fatores. Vamos ver alguns fatores. Hoje, vamos ver também por que doenças que antigamente eram só de adultos, hoje fazem parte da vida de nossas crianças. O domínio dos salgadinhos, doces e chocolates já é questão de saúde pública. Há 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou uma compilação de diversos estudos sobre o tema que mostra que o aumento do número de crianças com excesso de peso varia de 10,8% a incríveis 33,8% conforme a cidade ou região. Diversos outros problemas, como diabetes, hipertensão arterial, alterações ortopédicas e elevação dos níveis de colesterol e triglicerídeos, têm se tornado frequentes entre as crianças. Com relação à alimentação infantil, é importante que se faça da forma mais natural possível e mais simples. O leite materno nos primeiros 6 meses já é a importância total que nós temos para a criança. O contato com a mãe, o empenho. Então isso já é uma coisa consagrada, aonde toda mãe já deseja isso para o seu filho. Nós começamos a etapa que chamamos a atenção para toda mãe, da associação de outros alimentos, a introdução deles, que tem que ter a esperteza, a astúcia e a firmeza da mãe na sua convicção do que é melhor para o meu filho. Então, o balanço calórico, a necessidade, de forma que eu vá progressivamente introduzindo outros alimentos, como legumes, como a carne, como coisas mais naturais possível, a fórmula de leite que dá continuidade ao leite materno, se há necessidade. Quer dizer, são coisas que devem ser orientadas e tipo de alimentos onde a mãe, com o pediatra, com a nutricionista, com o nutrólogo, que é um conjunto de profissionais que vão definir melhor forma de alimentar o seu filho. Essa alteração do cardápio vai gerar alimentos desnecessários e às vezes maléficos para a criança. E depois, com o crescimento, nós vamos colher ganho de peso excessivo ou falta de nutrientes que não foram dados,
perda de massa óssea, massa muscular, vitaminas, ou às vezes aquela gordura que a gente chama o obeso, muito distrófico. Tudo isso é um alerta para a mãe hoje. Então, eu não quero sobrecarregar, eu acho que a mãe não tem que saber tudo. Então, ela tem que estar munida de um acompanhamento de profissionais que possam fazer um programa para o seu filho, aonde ela encontre a melhor alimentação, a mais adequada para ele, de acordo com as características dele, com a idade dele e o objetivo de ganho de peso, do que espera dessa criança. Parece que não, mas essa complexidade, ela tanto vem a um nível de simplicidade, de disciplina, de postura frente às opções, como também temos que enxergar o que é melhor para aquela idade. Tudo isso é um conjunto que nós podemos fazer junto, buscar o bem da criança. A criança saudável, ela é fruto de todo um trabalho, da alimentação, do peso, do ganho de peso da criança e também das vacinas, que são substâncias que tentam proteger essa criança para que ela, durante a sua vida, não se exponha a doenças que hoje podem ser muito bem combatidas com o uso das vacinas. Temos o calendário, então a mãe tem toda a informação já na caderneta dela, que ela ganha na maternidade. Então, na verdade, você percebe que diante de uma naturalidade também existe uma firmeza de condutas, de evolução, aonde eu caminho junto com a criança e posso gerar um bom fruto de tudo isso. Disse que toda doença vem, de algum momento, uma alimentação inadequada. Por isso eu gostaria de despertar as mães, de chamar a atenção. Cuide da alimentação do seu filho, esteja atenta, dê valor ao que ele come. Não despreze aquele salgadinho a mais, aquele docinho a mais, porque isso, na verdade, é algo que não vai fazer bem para ele seguramente. Vimos com o Dr. Paulo Scarli como é importante ter uma alimentação saudável. Para que a criança cresça saudável, é importante que ela adquira os hábitos desde pequena. Vamos ver o que não pode faltar na alimentação de uma criança. Todo mundo sabe da importância de uma criança comer bem. Uma alimentação saudável é aquela que reúne todas as substâncias químicas de que o corpo precisa para funcionar corretamente. Requer muita diversidade de ingredientes em todas as refeições, com um equilíbrio entre carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Bom, então com a grande gama de produtos industrializados, fast food, a alimentação das crianças está bem precária. E o que acontece? Para a alimentação saudável, precisa ter frutas, verduras e a ajuda dos pais. Então, o pai tem que incentivar o filho. Então, não adianta ele falar que a salada é boa se ele não consome. Falar para o filho não consumir um refrigerante se ele consome. Ele precisa estar ajudando, estar incentivando a criança. Então, colocar sempre no prato da criança uma porção de verdura, uma porção de legumes e tudo separado para a criança possa visualizar e sentir o sabor de cada alimento. Uma pesquisa realizada em parceria entre a Universidade de Cornell dos Estados Unidos e a Universidade Metropolitana de Londres, na Inglaterra, descobriu que mais cores, variedades e até uma disposição divertida dos alimentos incentivam as crianças a se alimentarem melhor. Então, para montar o prato, você pode imaginar dividir esse prato no meio. Então, numa parte pode colocar o arroz, em um quarto do prato, então, colocar uma porção de carne, em um quarto uma porção de feijão e colocar a salada. E seria interessante sempre variar essa salada e colocar uma salada colorida. Então,
um alface com uma cenoura, um legume cozido. Então, o pai pode estar colocando uma abóbora para ficar um prato colorido e atraente para a criança. No caso de crianças menores, pode estar sendo feito carinha, então fazer um narizinho com tomate, um rostinho, para que a criança tenha vontade de comer, ache interessante, ache legal. E isso é um incentivo também. A escola tem um papel fundamental para o desenvolvimento do seu filho. Ouça agora o depoimento do Felipe Bonilha, que vai falar um pouquinho, vai dar algumas orientações para que você saiba o que é importante que a escola ofereça para seu filho. Hoje em dia, na verdade sempre, mas principalmente hoje em dia, a escola tem um papel muito importante na educação da criança e tem um papel muito importante em tornar uma criança saudável, em ensinar essa criança a ser saudável. Então o ambiente dentro da escola é um ambiente também que vai propiciar a saúde da escola, a saúde da criança também. Uma escola que tem um ambiente ruim, um ambiente onde a criança não é estimulada, uma escola onde não trata de valores, não trata da alimentação, também vai prejudicar de alguma maneira a evolução dessa criança, né? O crescimento dessa criança como uma criança saudável. Aqui, por exemplo, na Tic Tac Toe, nós trabalhamos com essa cultura socioconstrutivista, onde a criança participa de todos os processos da escola. Então a criança ela é parte fundamental da escola. Ela ajuda os professores a compor os projetos, ela ajuda a gente a compor os cardápios dos lanches, o cardápio dos almoços, ela ajuda a gente a fazer compras aqui de material de limpeza. As crianças elas participam efetivamente e afetivamente de todos os processos da escola. Então elas não vêm só aqui, sentam na carteira e recebem a matéria. Não, elas são parte integrantes da escola. E você fazendo com que a criança perceba que ela é uma peça importante dentro da escola, você vai trabalhar com a autoestima da criança, você vai trabalhar com esse lado da criança de fazer com que ela queira ficar dentro da escola, que ela queira participar dentro da escola. E isso também faz parte de uma educação saudável. Você vai transformar o ambiente da escola num ambiente saudável, num ambiente divertido, num ambiente gostoso, também vai implicar na saúde dessa criança, também vai implicar numa boa saúde dessa criança. O psicólogo Vygotsky considerava que todo aprendizado amplia o universo mental do aluno. O ensino de um novo conteúdo não se reúne à aquisição de uma habilidade ou de um conjunto de informações, mas amplia as estruturas cognitivas da criança. Vygotsky atribuiu muita importância ao papel do professor como impulsionador do desenvolvimento psíquico das crianças. É de suma importância a contribuição da teoria socioconstrutivista da educação brasileira. Cada vez mais, a escola precisa ser capaz de desenvolver as habilidades cognitivas de seus alunos. O Felipe explicou muito bem vários aspectos que é de responsabilidade, sim, da escola. A parte da alimentação, por exemplo, é de grande responsabilidade da escola. Vamos ver um projeto de alimentação que a doutora Nayara quer implantar aqui nas escolas de São Carlos. Bom, as crianças em idade escolar, elas também têm muita influência dos amiguinhos, da escola. E hoje em todas as escolas tem a cantina. As cantinas elas são repletas de alimentos que não trazem benefícios nenhum. Então eles possuem às vezes gorduras trans, gorduras saturadas, o que não é legal. Por quê? As crianças estão adquirindo doenças que poderiam desenvolver só na fase adulta, na fase idosa, muito cedo. Então hoje em dia as crianças estão tendo diabetes, obesidade, hipertensão, desde pequenos. E com isso as cantinas acabam incentivando as crianças a comer mais frituras, gorduras, refrigerante, balas, doces. O ideal seria então que as cantinas fornecessem uma alimentação mais saudável, mas por enquanto ainda é difícil isso. Bom, eu tenho um projeto que eu forneço orientação em algumas escolas, faço atividades com crianças. Então, se a escola ainda não tiver, você pai estiver assistindo, pede para a escola ligar, entrar em contato, a gente vai até a escola, ver o que pode ser feito, uma aula, uma dinâmica, uma cozinha com as crianças, ensinar elas a cozinharem. Isso pode ser feito e conversado com a escola.
Hoje no programa, os especialistas já falaram sobre a importância da alimentação, falamos também das vacinas, o papel da escola e agora vamos ouvir a doutora Roberta Pedrino falando sobre a importância das brincadeiras na infância de uma criança. Para uma criança ser saudável, é muito importante que ela brinque. Isso faz parte já da essência da criança, né? O brincar é uma forma dela se mostrar, se conhecer, viver em sociedade, aprender os seus limites, controlar a ansiedade, o medo. E para que isso aconteça, é muito importante que os pais proporcionem esse brincar, esse espaço para a criança. Através do quê? Que ela tenha realmente um espaço que seja dela, que ela possa interagir. Então, onde ela coloque os brinquedos dela, onde ela participe de uma forma mais ativa. Então, não precisa ser um espaço grande, porque hoje as famílias vivem muito em edifícios. Então, isso não é o importante, não é o espaço, mas sim que ela saiba que aquele local é dela. E o brincar, ele vai formar também, ajudar a formar a personalidade da criança. A criança vai lidar com suas ansiedades, os seus medos. Então, a ansiedade, ela vai brincar repetitivamente de algo para que ela elabore aquela situação. E o medo seria uma forma dela quebrar esse medo. De que forma? Por exemplo, uma criança que tem medo de ir ao médico, ela vai repetidamente brincar de médico, para que ela se conforte com essa situação, né? Então, é dessa forma que os pais podem ajudar com que os filhos tenham uma vida mais equilibrada, uma mente mais equilibrada, sejam mais equilibrados. Mães, uma dica muito importante para vocês: não superprotejam os seus filhos, deixe com que eles brinquem, interajam, porque a criança da qual não brinca, ela acaba incorporando que o brincar vai ser uma forma dela se machucar. E isso é algo que é da natureza dela, o brincar. É necessário que haja essa necessidade de descobrir as coisas, interagir com as coisas. E também para que isso seja uma forma que ela lide com as dificuldades, ela aprenda com as dificuldades. A superproteção, ela causa um mal, no sentido de não ensinar a criança a lidar com as dificuldades e os obstáculos. Segundo uma pesquisa da Universidade de Ulster, na Inglaterra do Norte, feita com 500 adultos, constatou-se que os mais saudáveis e com um estilo de vida mais ativo tiveram uma infância cheia de brincadeiras. Através das brincadeiras, as crianças estimulada a desenvolver o equilíbrio, a coordenação neuromotora e rítmica, o raciocínio lógico e ainda a sociabilidade e a competitividade saudável. As crianças devem fazer uma atividade física. Veja agora na reportagem os benefícios. Em recente pesquisa apresentada em jornais e revistas brasileiras, pesquisadores americanos verificaram a importância da prática de exercícios físicos pelas crianças e adolescentes. Muito mais que os benefícios já conhecidos e inerentes à atividade, eles comprovaram que crianças que se exercitam mais têm a capacidade de aprendizado aprimorado, com mudanças na sua conduta. Estes passaram a ter maior facilidade de concentração nas atividades em sala e a se comportar melhor. As principais melhoras foram observadas no rendimento das áreas de matemática, no raciocínio lógico, na linguagem e na memória, para os estudantes que praticam regularmente exercícios. A criança, quando ela começa a atividade física cedo, isso vai fazendo parte da educação dela ao longo da vida. Ela vai aprendendo que a atividade física é para sempre, faz parte da educação
e não é uma coisa muito negociável, ela tem que fazer. Principalmente nos dias de hoje, que existe muito essa preocupação com o tipo de vida que essas crianças estão levando, né? Que é um tipo de vida sedentário, né? Aqui na Academia O2 a gente tem algumas atividades infantis, né? Principalmente a natação, que é o que a gente vem fazendo há bastante tempo e é a partir de 7 meses de idade. E a gente tem uma atividade também que chama Ginástica Kids, que é uma atividade física bem ampla no sentido de estímulos, né? É uma ginástica que tem um pouco de mistura da ginástica olímpica, da ginástica de escola, de academia, mas tudo voltado para a criança, de uma forma bem lúdica, que é o que a gente aqui prioriza muito. A gente acredita que as crianças hoje, elas, além de estarem fazendo menos atividade, elas têm uma cobrança muito grande em questão de escola e outras coisas mais. Então, acabam sendo crianças, às vezes, até um pouco estressadas. Então, a gente tenta levar a nossa atividade mais para essa questão lúdica, para também motivar as crianças, que elas precisam fazer uma atividade onde elas sintam prazer e sintam realmente alegria, se sintam bem fazendo aquilo, para a gente conseguir um resultado melhor. Então, a gente acredita que se os pais puderem estimular as crianças desde cedo, e inclusive se puderem praticar junto com as crianças também, isso vai fazer uma diferença no futuro. Espero que tenham gostado do Estação Saúde de hoje. No próximo programa, não perca, falaremos sobre o estresse. E para encerrar o programa, fiquem com o poema de Ruth Rocha. Toda criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer do escorregador, fazer bola de sabão, sorvete e pascalão, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, 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 bola. Lamber o fundo da panela, ser tratado com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinhos, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom num cachorro quente. Festejar o aniversário com bala, bolo e balão, brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão. Livros com muita figura, fazer viagem de trem, um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João com fogueira e com bombinha, pé de moleque e rojão com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar. Ver o carreiro de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalço no barro, comer frutas no pomar. Ver a casa de João de Barro, noite de muito luar. Ter tempo para fazer nada, ter quem penteie os cabelos. Ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. Quando a noite chegar, um bom banho bem quentinho, sensação de bem-estar, de preferência um colinho. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar.
Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Você quer comer bem e pagar pouco? Então vá ao Panela. Almoço por quilo com churrasco, jantar à la carte, pizzas, porções, marmitas e marmitex. Pratos orientais aos finais de semana. Panela, Rua Orlando Damiano 2157, telefone 16 3371 4157. Consulte nosso site www.panela.com.br. O mundo moderno trouxe novas tecnologias de conforto e, junto com suas inovações, surgiram ansiedade, angústia e depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte do nosso cotidiano. A psicóloga, a doutora Roberta Pedrino, através de diversas abordagens, consegue obter o melhor que existe em cada um de nós. Agende uma consulta pelo telefone 31 16 2333. Uma boa alimentação é essencial para se ter uma vida saudável. Nutrição é na Denutri. Tenha uma melhor qualidade de vida através de uma boa alimentação. Esperamos você para uma avaliação nutricional. A Denutri atende na clínica Life Clean, Rua Conselheiro João Alfredo, 175, telefone 3374 3026.